Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão do conteúdo do Instituto Talk. E hoje nós vamos rever o que nós aprendemos na primeira aula do capítulo 5. Nós aprendemos a dizer os horários, dizer que horas são. Telling the time. Bom, quando nós fizemos a aula, nós vimos que para dizer as horas em inglês, nós temos uma maneira que é mais formal e a outra que é mais informal. Essa maneira que vocês estão vendo agora na tela é a maneira formal, telling the time formally. Para dizer a hora de maneira formal é bem simples. Nós falamos as horas e os minutos, como está ali no slide. Hour, minute. Horas exatas, tanto na maneira formal quanto na informal, nós usamos o'clock. Por exemplo, se for 7 horas, nós falamos it's 7 o'clock. São 8 horas, it's 8 o'clock, it's 1 o'clock. Nesse caso não tem a diferença que nós temos em português de é 1 hora, é meio-dia, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Em inglês, para falar horário, nós sempre vamos falar it's. It's 1 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 10 o'clock. Mas nós vamos ver aqui as horas e os minutos. Então, na maneira formal, it's hour, minute. Então, é hora, minuto. Aqui nós temos algumas horas, alguns horários, vamos conferir. It's 7:05. Quando nós estamos falando do horário e passou menos de 10 minutos, nós vamos ler aquele zero como O. Então, it's 7:01, it's 7:02, it's 7:03, it's 7:04, até chegar at 7:09. Depois, it's 7:10, já sumiu o O, não tem mais. Então, it's 7:05, it's 7:10, it's 7:15, it's 7:20, it's 7:30. E continuamos. It's 7:35, it's 7:40, it's 7:45, it's 7:50, it's 7:55. Então, como você percebe, você precisa, claro, saber falar os números em inglês para poder falar as horas. Isso é óbvio. Se você não lembra como exatamente fala os números em inglês, reveja a nossa aula dos números. Então, falando as horas formalmente, simples. It's hour, minutes. É bem simples, tá? Então, por exemplo, se eu fosse falar para vocês que horas são agora, eu falaria it's 9:25. Então, a hora e o minuto. Telling the time informally. Como falar as horas em inglês informalmente? Como eu comentei antes, hora exata é da mesma maneira. It's 7 o'clock, it's 10 o'clock, it's 11 o'clock. Mas aí nós vamos dividir de maneira informal de 1 a 30 minutos e depois de 31 até 59. Então, duas metades. Na primeira metade das horas, nós usamos como está escrito ali, minute, past, hour. Esse past, algumas pessoas também usam after. Então, pode ser past ou after. Eu vou treinar aqui com past. Mas então, vocês percebem, nós falamos primeiro os minutos passados das horas. Então, por exemplo, it's 7:05. Da maneira informal, eu não preciso ler o zero. Não falo it's 05. Não. It's 7:05. It's 7:10. 15 minutos nós trocamos de uma maneira informal para falar a quarter e não 15. Não é errado você falar it's 7:15, mas é mais comum falar it's a quarter past 7. It's 20:07. E 30 minutos nós também não falamos 30 da maneira informal. Não é errado, mas é mais comum falar half. It's 7:30. Então, o que nós percebemos aqui nessa primeira parte da maneira informal? Primeiros minutos, past, hora. O número 15, ao invés de falar 15, eu falo quarter. E o número 30, ao invés de falar 30, ao invés de falar 30, eu falo half. Então vamos só mais uma vez ler, lembra? It's minute, past, hour. 15 eu vou ler a quarter e 30 eu vou ler half. Então,
It's 7:05. It's 7:10. It's 7:15. It's 7:20. It's 7:30. Bom, e quando passou de meia hora? Quando passa de meia hora, nós vamos fazer parecido com o que nós falamos em português. Nós vamos falar quantos minutos faltam para a próxima hora. Tá? Desculpa o barulho, pessoal. Mas quantos minutos faltam para a próxima hora? Então, por exemplo, 7:35 faltam 25 minutos para as 8. Então, it's 25 to 8. 7:40, so it's 20 to 8. Porque 7:40 faltam 20 para as 8. E assim por diante. It's 7:45, da maneira informal eu falo it's 1/4 to 8. Mais uma vez, a quarter é mais comum na maneira informal do que 15. Se você falar it's 15 to 8, não está incorreto. Mas é mais comum, você vai ouvir mais it's 1/4 to 8. It's 10 to 8. It's 5 to 8. Então, depois de meia hora, você vai falar quantos minutos faltam para a próxima hora. Você não vai usar 15, você vai usar quarter. Então, vamos ler mais uma vez. It's 25 to 8. It's 20 to 8. It's 1/4 to 8. It's 10 to 8. It's 5 to 8. Então, quantos minutos faltam para a próxima hora? Aqui, eu acho que vocês já estão acostumados a falar isso em português, mas para quem não está acostumado, é claro, você tem de entender um pouco de matemática. Você tem que saber quantos minutos faltam. Bom, nosso próximo tópico da aula foi... Bom, antes de ir para o próximo tópico, vamos rever um pouco do formally e informally. Como falar os horários de maneira formal e informal. Então, o horário exato é a mesma maneira para os dois. It's 7 o'clock, it's 7 o'clock. It's 7:05, it's 7:05. It's 7:10, it's 7:10. It's 7:15, it's 7:15. It's 7:20, it's 7:20. It's 7:30, it's 7:30. It's 7:40, it's 20 to 8. It's 7:45, it's 1/4 to 8. It's 7:50, it's 10 to 8. Então aqui vocês já têm as maneiras formais e informais e vocês podem falar praticamente qualquer horário. Por exemplo, se fosse contar que horas são agora, it's 9:30 ou informalmente it's 9:30. Bom, agora nós vamos ver as partes do dia. Também é bem comum em inglês usar apenas o método de 12 horas, não o de 24 horas. Por exemplo, no Brasil, se for 6 horas da noite, a gente fala são 18 horas. Quando eu falo que são 18 horas, é óbvio que eu sei que são 6 da noite. Em inglês, como é mais comum usar apenas o método de 12 horas, é importante que você indique, quando você vai marcar algum compromisso, agendar alguma coisa, se aquilo vai ser de manhã ou à tarde. Tá? Por exemplo, se você quer encontrar alguém, combina de encontrar alguém às 8 horas, mas às 8 da manhã ou 8 da noite. Então, nós temos aqui parts of the day. E as partes do dia nós podemos dividir de duas maneiras. A primeira é bem simples, AM, PM. AM seria, como está ali, midnight to noon. Como vocês podem ver no vocabulário, midnight é meia-noite, noon é meio-dia. Então, AM começa em midnight e vai até noon. Então, esse período da meia-noite ao meio-dia, nós podemos falar como AM. Agora mesmo seria it's 9:30 AM. It's 9:30 AM. Se for após o meio-dia, nós temos PM. Então, PM seria noon to midnight. Do meio-dia até meia-noite é PM. Então, a maior parte das turmas que nós temos aqui na Talk são PM, porque elas são à tarde e à noite. E
Falando em tarde e noite, como falar isso em inglês? Bom, quando nós falamos de manhã, ou seja, da mesma maneira que nós podemos falar AM, nós temos in the morning. In the morning é de manhã. Então, AM vai acabar sempre sendo in the morning. Por exemplo, now it's 9:35 AM ou it's 9:35 in the morning. Eu poderia falar it's 25 to 10 AM or it's 25 to 10 in the morning. Então, AM in the morning, eles estão ligados e ali fica sempre se é um, é outro. Agora, o PM, nós já temos mais diversas maneiras de falar o PM. O PM pode ser in the afternoon, in the evening e at night. In the afternoon, ele vai from noon to about 5. From noon to about 5, porque é do meio-dia até cerca de 5 horas. Às vezes varia um pouco ou quando as pessoas começam a falar in the evening, quando param de falar in the afternoon. A mesma coisa quando elas param de falar in the evening e começam a falar at night. O about quer dizer que é por volta de. Então, PM nós temos in the afternoon, from about noon to 5, from noon to about 5, do meio-dia até cerca das 5. Nós temos in the evening, from about 5 to about 9. Então, vai das 5 horas até as 9, mais ou menos. E at night, que seria from 9 to midnight, das 9 até meia-noite. Bom, essa seria uma maneira mais normal de se dizer que são usados os horários. Em português seria in the afternoon, à tarde. In the evening, nós não temos a definição exata para isso em português, mas evening é o finalzinho da tarde e o começo da noite. Por isso que ali vai das 5 às 9, 5 às 8, depende. At night seria a noite mesmo, quando já anoiteceu. At night. Então, saiu para balada, normalmente at night. Você não vai sair in the evening. Bom, na pandemia algumas pessoas até que já saíam para balada in the evening. Mas agora que já está tudo aberto, horário normal, não. Se você vai sair à noite, normalmente vai ser at night. Então, isso seria importante lembrar. E no vocabulário, lembra, noon, meio-dia, midnight é meia-noite. Para perguntar que horas são, pergunto what time is it? Tá? Então, what time is it? Vamos treinar aqui com alguns horários. What time is it? Nós temos o relógio com o horário e temos ali um solzinho para mostrar que não é noite. Então, what time is it? Bom, aqui poderiam ser dois horários diferentes. Nesse slide eu imaginei a tarde. Tá? Eu poderia falar para vocês que it's a quarter to 4 in the morning. Poderia ser 3:45 in the morning, 3:45 da manhã. Mas aquele solzinho mostra que já está claro, então não seria de manhã por causa do solzinho. Então o sol demonstra que não é AM, aquele será PM, porque 4 da manhã ele está escuro. Então, what time is it? It's 3:45. Bom, isso nós conseguimos ver no relógio. It's 3:45. Como falaria de uma maneira informal? It's a quarter to 4. Bom, e aquela questão do solzinho, mas é cedo, à tarde, à noite? Como está? Então, aqui vocês poderiam definir. It's 3:45 p.m. ou it's a quarter to 4 p.m. Agora já ficou claro. Estamos falando de 3:45 da tarde. Então, it's 3:45 p.m. ou it's a quarter to 4 p.m. Uma outra maneira de falar isso seria usando in the afternoon. It's 3:45 in the afternoon. Ou it's a quarter to 4 in the afternoon. Okay? Bom, como vocês sabem, esses vídeos são bem informais. Eu simplesmente faço os vídeos para que vocês possam rever o conteúdo que nós vimos na aula e também para aqueles alunos que perderam a aula, não puderam ver, possam
acompanhar o que nós estamos fazendo durante as nossas aulas no nosso curso aqui na Talk. Mesmo aqueles que não estudam, espero que estejam apreciando os vídeos e que consigam aprender um pouco com eles. Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos. Bye bye.